A identidade de uma nação, olha, não é uma coisa estática, né? Não é algo que tá lá, gravado em pedra, para sempre. É muito mais uma história, uma narrativa que vai sendo contada, recontada e, claro, transformada com o tempo. Hoje, a gente vai mergulhar justamente nessa jornada intelectual do Brasil para entender como o país se enxergou e se reinventou ao longo de um século que foi, assim, fascinante. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? E a resposta, como a gente vai ver, é bem complexa e está sempre mudando, sempre sendo moldada pelas ideias, pelos medos e pelos sonhos de cada época. Pois é, e é exatamente essa trajetória de mudanças profundas, de verdadeiras viradas intelectuais, que a gente vai acompanhar agora. Pensa nisso como uma viagem pelas diferentes formas de se pensar o que, afinal, significa ser brasileiro. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai passar por 4 momentos que foram cruciais. Começando lá atrás, numa época em que o Brasil se olhava no espelho da Europa, passando por uma grande virada interna, depois por um olhar mais de perto na sua própria cultura, até chegar no reconhecimento da autonomia dos seus povos. Nossa primeira parada, o finalzinho do século XIX. Bom, no final do século XIX, a elite intelectual brasileira estava olhando para fora, sabe? Buscando respostas na Europa. E a grande questão que tirava o sono deles era: como é que a gente encaixa o Brasil, essa nação tão misturada, nos modelos de progresso que vinham de lá? E aqui, olha, é fundamental entender uma coisa. Isso não era visto como mera opinião. Era considerado ciência de ponta. Existia uma crença muito forte de que os povos podiam ser classificados numa pirâmide, sabe? Uma hierarquia rígida, evolutiva. E essa ideia simplesmente dominava o debate da época. E essa era a conclusão chocante a que eles chegavam. Aquilo que hoje muita gente vê como a própria essência do Brasil, a mistura, era apontada naquela época como a principal fraqueza. Um fardo mesmo, que impedia o país de ir para frente. E esse jeito de pensar não ficou só no papel, nas discussões não, virou ação concreta. Foram criadas políticas para incentivar a vinda de imigrantes europeus com uma esperança muito clara, a de branquear a população e, na visão da época, aperfeiçoar o Brasil. Mas aí algo muda, e muda para valer. Vamos avançar um pouquinho no tempo, para a década de 1930, e ver como uma reviravolta completa estava para acontecer. O que era visto como um problema, bom, estava prestes a virar motivo de orgulho. E essa comparação aqui, nossa, ela mostra com clareza o tamanho da mudança. É uma inversão de 180 graus na forma de pensar identidade nacional. O que era obstáculo virou a base de tudo. Foi uma verdadeira revolução no pensamento, liderada por figuras que tiveram a coragem de desafiar o que todo mundo aceitava. Eles propuseram um novo olhar, um olhar para dentro, para finalmente entender o que tornava o Brasil, bem, o Brasil. Essa nova perspectiva passou a celebrar a mistura. A ideia agora era que a interação entre as culturas europeia, africana e indígena não era um problema, pelo contrário, era a fonte da riqueza, da originalidade da cultura brasileira. Uma nova história estava sendo escrita, ali, naquele momento. Vamos avançar mais um pouco, chegando agora nos anos 50 e 60. O foco dos intelectuais muda de novo. Sabe aquelas grandes teorias sobre a nação? Elas dão lugar a um estudo mais detalhado, mais minucioso, quase como se pegassem uma lupa para entender a cultura brasileira de perto. O jeito de fazer antropologia na época era basicamente esse: ir a campo, estudar uma cidadezinha ou um vilarejo, como se fosse um mundo fechado, sabe? Tentando entender como todas as peças daquele quebra-cabeça se encaixavam. E essa é a pergunta que começou a mostrar o limite desse método. Ao focar tanto no pequeno, o que será que estava ficando de fora? O que de essencial sobre o Brasil não aparecia nessa foto? E a resposta é que o quadro estava incompleto. Nenhuma comunidade era uma ilha, afinal. O Brasil inteiro estava passando por mudanças gigantescas. Urbanização acelerada, industrialização, gente se mudando de um canto para o outro. E essas forças nacionais estavam remodelando a vida local de um jeito que esse olhar tão focado não conseguia pegar. Então, perceber essa falha fez a ficha cair, levou um salto de entendimento. A cultura popular deixou de ser vista como algo do passado, sabe, congelada no tempo, e passou a ser entendida como algo vivo, pulsante, que responde e se transforma junto com a sociedade. E chegamos à última grande virada da nossa jornada. Nas décadas finais do século XX, um novo conceito ganha o centro do palco e muda o jogo mais uma vez. O foco sai da integração e vai para a autonomia. O novo conceito-chave passou a ser
etnicidade. Mas isso quer dizer muito mais do que só ter uma cultura diferente. É sobre a capacidade ativa de um grupo de se definir, de lutar pelo seu espaço e de manter sua identidade viva, mesmo em contato com a sociedade maior. E essa comparação aqui mostra bem o peso dessa mudança. Aquela ideia de que grupos indígenas e outras comunidades tradicionais iriam simplesmente desaparecer e ser absorvidos, sabe? Ela foi abandonada. No lugar, veio o reconhecimento de que eles podiam, sim, e iriam continuar a existir. E isso foi transformador. Significou reconhecer a agência desses grupos, sabe? A capacidade deles de negociar, de resistir, de se reinventar. A conversa deixou de ser sobre como eles seriam assimilados e passou a ser sobre como eles afirmavam a sua existência e os seus direitos. Bom, depois de atravessar um século de tantas ideias, a gente se pergunta por que tudo isso importa hoje? O que a gente aprende com essa jornada? Resumindo a ópera, o Brasil passou de se ver como um problema racial para se celebrar como uma nação mestiça. Depois, entendeu sua cultura como algo que está sempre em movimento e, finalmente, começou a reconhecer a força e o direito à autonomia dos vários grupos que formam um país. E a grande lição, no fim das contas, é esta. O jeito como uma nação se enxerga não é algo natural, que sempre foi assim. Como a gente viu, é uma ideia construída, muito debatida e reconstruída o tempo todo. É fruto de um trabalho intelectual intenso, de conflitos e de novas descobertas. Porque os ecos de todas essas teorias, desde a hierarquia racial até a celebração da autonomia, ainda estão muito presentes nos debates de hoje sobre o Brasil. Então, entender essa história toda é, sem dúvida, fundamental para a gente compreender os desafios e as conversas do nosso presente.